Vamos falar hoje de um crime bem específico, mas muito importante, que acontece contra a administração pública. É o chamado peculato furto, também conhecido como peculato impróprio. Olha, para a gente entender bem como funciona, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o que é exatamente esse crime. Depois, vamos destrinchar os elementos essenciais dele e entender quem são os envolvidos. Aí, a gente passa para a parte de quando o crime se consuma, ou seja, se completa, e para fechar, vamos ver um exemplo prático de como a justiça interpreta essa lei. Então, vamos começar. A primeira coisa, e a mais importante, é ir direto na fonte. O que a lei diz sobre isso? Qual é a definição legal do peculato furto? Bom, o texto do Código Penal é bem claro, né? A parte-chave, o que realmente define essa modalidade de peculato, está bem ali na frase "embora não tendo a posse". É isso. Essa é a grande virada de chave. O funcionário público, nesse caso, não tem a posse legal do bem. Ele se aproveita de alguma facilidade que o cargo dá para subtrair, para pegar esse bem. Certo, agora que a gente já viu a definição geral, vamos fazer uma análise mais de perto. Vamos, como se fosse desmontar o tipo penal para entender cada pecinha que compõe esse crime. O verbo principal aqui, o coração do crime, é subtrair. E é importante entender que, para a lei, isso aqui é mais do que um simples furto. Subtrair, nesse contexto, significa tirar o bem da esfera de disponibilidade do Estado. É remover aquele objeto do controle da vigilância da administração pública. Além da ação de subtrair, tem outra coisa essencial: a intenção. Não é só pegar por pegar. O agente precisa ter a intenção de ser o novo dono daquele bem, de se apossar daquilo de forma definitiva. O termo técnico para isso no direito é animus rem sibi habendi, que nada mais é do que essa vontade de ter a coisa para si. E essa discussão toda sobre a ação e a intenção nos leva a uma pergunta que é, fundamental para entender o peculato furto. Qual é a principal diferença dele para outras formas de peculato que existem? Olha só, a diferença é crucial e está toda na posse do bem. No peculato furto, que é isso que a gente está vendo, o funcionário não tem a posse legal do bem antes de cometer o crime. Já no peculato apropriação, que é a versão mais comum, digamos assim, o funcionário já tem a posse legal, legítima daquele bem por causa do cargo, e aí ele decide se apropriar. Então, o que define tudo é se ele já tinha ou não a posse antes. Ok. Além da subtração e da intenção, tem mais algumas condições essenciais. A primeira é que a ação tem que ser para benefício próprio ou de outra pessoa. A segunda, e essa é fundamental, é que o agente tem que se valer de uma facilidade que o cargo público oferece. E tem mais. O crime também acontece se o funcionário não pega a coisa com as próprias mãos, mas ajuda, concorre para que outra pessoa subtraia. Bom, já vimos os elementos do crime. Agora vamos falar sobre as pessoas envolvidas. Quem comete esse crime? E quem é a vítima? O sujeito ativo, ou seja, quem comete o crime, tem que ser um funcionário público. Por isso que a gente diz que esse é um crime próprio, porque ele exige essa qualidade especial da pessoa que comete. Ah, mas aí vem a pergunta. E um particular, uma pessoa que não é funcionária pública, pode cometer peculato furto? E a resposta é sim, pode. Se essa pessoa atua junto com o funcionário público, sabendo da condição dele, essa qualidade de funcionário se comunica, se estende para o particular, para fins penais. É uma regra importante do nosso direito. E a vítima? Quem é o sujeito passivo? Bom, a vítima principal é sempre o Estado, a administração pública. Mas, atenção, se o bem que foi subtraído era de um particular, mas estava sob a guarda do Estado, aí esse particular também entra como vítima no caso. Certo. Agora a gente entra numa parte um pouquinho mais técnica, mas que é super importante. Quando é que o crime de peculato furto realmente se completa? E será que existe a possibilidade de tentativa? A consumação, ou seja, o momento em que o crime está 100% completo, acontece exatamente quando o bem sai da esfera de vigilância e disponibilidade do Estado. A partir do momento que o Estado não tem mais controle sobre aquele objeto, pronto, o crime se consumou. E a tentativa? Sim, claro, ela é totalmente admitida. Acontece quando o funcionário começa a subtrair, mas, por algum motivo que ele não controla, não consegue terminar. Imagina que ele pega o objeto, está indo em direção à saída e um segurança o impede. Pronto, ele não conseguiu tirar o bem da esfera de vigilância do Estado. Isso é uma tentativa. Bom, a gente já passou por toda a teoria, né? Agora, que tal a gente ver como isso tudo funciona na prática? Vamos analisar uma decisão real de um dos tribunais superiores do Brasil
para ver como essa lei é interpretada. A pergunta que chegou lá no tribunal foi bem específica e muito interessante. Pensa só, um estagiário de um órgão público, ele pode ser considerado o autor de um crime de peculato furto? Quem respondeu a essa pergunta foi o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A análise aconteceu no julgamento de um recurso especial bem famoso sobre esse assunto, o de número 1.303.748, que veio lá do Acre. E a decisão do STJ foi baseada num ponto central da nossa lei. O tribunal explicou que, para o direito penal, o conceito de funcionário público é bem mais amplo do que a gente imagina no dia a dia. A lei considera funcionário público qualquer pessoa que exerce uma função pública, não importa se é temporário ou até mesmo sem receber salário. E, na visão do tribunal, o estagiário se encaixa direitinho nessa definição. Então, a conclusão foi categórica. Sim, o estagiário que usa as facilidades que a função dele proporciona dentro de um órgão público para subtrair um bem, ele responde sim pelo crime de peculato furto. Ele pode ser o sujeito ativo desse crime. Essa decisão do STJ abre uma discussão interessante, né? Se esse conceito de funcionário público é tão amplo a ponto de incluir estagiários e pode até se comunicar a um particular, que outras funções, talvez temporárias ou sem um vínculo muito formal, poderiam também gerar essa mesma responsabilidade penal? Fica aí a questão, que vai depender sempre da análise de cada caso concreto.